O que aconteceu? O Ismael morreu. Como assim ele morreu? Mataram ele. Foi um cara chamado O Mal. Sim, O Mal. Ele matou o Ismael e eu estou sem dobro no trabalho de geografia. Quem é o Mal? Como vocês se conheceram? Tudo começou na Ásia, em um templo budista. Mas antes eu preciso dizer por que um templo budista e o que é o budismo. O budismo é uma religião e filosofia que nasceu na Índia. Se baseia nos ensinamentos de Siddhartha, mais conhecido como Sakyamuni, que viveu aproximadamente entre 563 e 483 a.C. O homem que escolheu desde então ser chamado de Buda fundou sua religião, que afirma que todos os elementos que compõem o universo são ligados. O budismo ensina a seus seguidores a realizar ações benéficas e saudáveis, a evitar as ações maléficas e prejudiciais e a purificar e treinar a mente. O objetivo dessas práticas é despertar o praticamente para a realização do anatta, a ausência de uma permanente ou substancial personalidade, e atingir a iluminação, pois esta o levará ao nirvana. A moralidade budista é sustentada pelos princípios da pureza e moderação. Treinamento mental focaliza a disciplina moral, concentração meditativa e sabedoria. Originário da Índia, o budismo gradualmente se espalhou pela Ásia Central, Tibete, Sri Lanka, Sudeste Asiático, como também nos países do Oeste Asiático da China, Mongólia, Coreia e Japão. O budismo chegou ao Japão no século VI, devido ao intercâmbio cultural entre a Península Coreana e o arquipélago japonês. Como o budismo tem muitos pontos em comum com a religião japonesa, o Shinto, ele foi rapidamente assimilado pelo povo do país. O budismo é praticado em templos e monastérios budistas, administrados por monges ou monjas budistas. O sacerdócio budista é composto por pessoas que se isolaram do mundo profano para se devotarem inteiramente à vida religiosa. No entanto, é permitido aos membros do sacerdócio budista manter uma vida familiar. Todos os monges raspam a cabeça e usam um traje simples que parece uma sotaína. Nos templos, o grupo religioso se devota ativamente ao estudo das escrituras e à meditação. O budismo ensina a sabedoria do não ter. Se você não possui bens materiais, você é mais feliz porque não tem ao que se apegar. Segundo a tradição budista, Siddhartha Gautama, o Buda histórico, nasceu no clã Shakya, no início do período Magadha, nas planícies de Lumbini, no sul do Nepal. Siddhartha Gautama vivia isolado em seu palácio ao meio da luxo e da ostentação. Insatisfeito com a futilidade de sua condição, resolveu abandoná-la e, ao se deparar com o sofrimento, a velhice, a doença e a morte, que não reconhecia, juntou-se aos montes Brahmanes, tornando-se um asceta errante. Por meio do jejum e da penitência, queria encontrar as respostas para o sofrimento universal. A vida contemplativa, no entanto, não foi suficiente para responder seus questionamentos sobre o sofrimento universal. Inquieto, Siddhartha abandonou os monges e passou a seguir seus próprios caminhos, de solidão e meditação, rejeitando o ascetismo e buscando um caminho intermediário entre o luxo e a automortificação, capaz de conduzi-lo à verdade.
Após 7 semanas sentado ao pé de uma figueira, imperturbável diante das tentações do demônio Mara, encontrou finalmente as respostas que procurava, chegando assim à iluminação. Siddhartha alcançou assim o Nirvana. A partir desse momento, tornou-se Buda, o iluminado, e passou a questionar as verdades dos Vedas e dos ensinamentos. Nos 45 anos seguintes, percorreu as planícies do Ganges, na região central da Índia, ensinando suas doutrinas a um grupo heterodoxo de pessoas. Morreu aos 80 anos, na cidade de Kushinagar. Os budistas chamam sua morte de Paranirvana, o que significa que seu trabalho como Buda foi concluído. Geopolítica é a área da geografia que tem como o objetivo fazer a interpretação dos fatos da atualidade e do desenvolvimento político dos países, usando como um parâmetro principal as informações geográficas. Ela também visa compreender e explicar os conflitos internacionais da atualidade e as principais questões políticas da atualidade. Os temas abordados pela geopolítica são, na atualidade, a globalização, conflitos árabes-israelense, influência dos Estados Unidos no mundo atual, nova ordem mundial e o uso de recursos energéticos do mundo. Toda religião possui locais de especial significado. A visita a estes locais muitas vezes é reconhecidamente um meio legítimo de acumular méritos espirituais e obter graças. Com o budismo, isto não é diferente. Muitos locais, por estarem relacionados com eventos importantes da história de Buda, de santos budistas ou do budismo, ou simplesmente por despertarem uma devoção popular, são tradicionalmente visitadas por peregrinos. No Nepal, localiza-se um dos mais importantes locais de peregrinação budista, Lumbini, a cidade natal de Buda. A Indonésia possui o maior templo budista do mundo, Borobudur. O Japão possui a famosa estátua do Buda de Kamakura. A China possui a maior estátua de Buda do mundo, o Buda de Leshan. Ainda também se localiza o mosteiro de Shaolin, famoso centro de Kung Fu. No Tíbete, ocupado pelos chineses, se localiza a antiga residência do Dalai Lama, que era muito reconhecido por todas as escolas do budismo tibetano. Motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Que? O espião morreu. Droga. Magrelinho.
Nilenta